Boa noite àqueles que estão em casa, também àqueles que chegaram depois. E eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, semana passada nós demos início ao estudo do Catecismo Maior de Westminster, né? E nós vamos dar continuidade nessa noite. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração, mais uma oração, pedindo a iluminação do Senhor para nossas vidas nesta noite. Vamos orar de novo. Senhor Deus, Pai eterno, grandioso e soberano. Ó Pai, em tudo que vamos fazer dependemos do Teu Espírito. E nessa noite, Senhor, não é diferente, a qual vamos aprender mais um pouco da Tua Palavra, à luz do nosso Catecismo Maior. Mas sabemos, ó Deus, que esse Catecismo está submetido à Tua Palavra e por isso nós estamos presos a Ele. Olhamos para Ele e estudamos, ó Deus, porque Ele traz as verdades da Tua Palavra Santa. Ó Deus, que nessa noite o Teu Espírito venha nos iluminar, a qual nós vamos ler novamente a Tua Palavra, como já lemos nessa noite. E a Tua Palavra, Deus, é tão grandiosa, é tão profunda, é tão eterna, que se não for o Teu Espírito, nós não vamos compreender nunca. Mas que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir. Ó Pai, que o Senhor Deus esteja conduzindo todo esse estudo com Teu Espírito. Que o Senhor Deus nos ajude. É o que eu te rogo, ó Pai Santíssimo, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor abençoe tanto esse que fala como os que escutam. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, nós começamos a semana passada a estudar o nosso Catecismo Maior, né, que foi produzido na Assembleia de Westminster, entre os anos de 1643 e 1648. Nós vimos na semana passada, nós começamos a ver a primeira pergunta. A primeira pergunta do nosso Catecismo Maior, que é semelhante à do nosso Catecismo Menor, é qual é o fim principal, qual é o fim supremo e principal do homem, né? E a resposta é que o fim principal, o fim supremo e principal do homem é adorar a Deus e glorificá-lo e gozá-lo ou se satisfazer nele para todos sempre. E nós vemos que isso é a finalidade de nossas vidas. Esse é o fim principal, é para que Deus nos fez. Nós podemos fazer muitas coisas, mas a nossa existência, ela aponta para essa adoração. E todas as outras coisas que a igreja faz, essa é a nossa missão principal, é adorar a Deus e satisfazer Ele para sempre. E todas as outras coisas são as missões dentro dessa missão principal. Tudo que a igreja faz deve adorar a esse Deus, deve estar voltado para essa adoração. É por isso que o intuito da igreja é adorar o Senhor. Nós evangelizamos porque o evangelho é o meio pelo qual Deus chama esses adoradores para fazer parte da igreja, né? Então nós vimos que o texto de Romanos diz que por Ele, para Ele, são todas as coisas, né? Tudo quanto existe. E a Ele a glória para sempre. Amém. Então, o culto é o ápice dessa adoração. Porque todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. E por isso Ele deve ser glorificado. Cristo deve ser glorificado. Como eu falei, é por isso que nós temos que lamentar muito as igrejas fechadas, porque não está havendo adoração pública, adoração solene,
reunião solene, que é o ápice dessa vida de adoração, é o culto público, é onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Nós temos que lamentar as mortes, nós temos que lamentar as perdas, né, a falta de emprego, as coisas fechadas, comércio fechado em muitos locais, pessoas ficando sem recursos. Mas, como povo do pacto, irmãos, o maior lamento deve ser a falta do culto. Como povo pactual, o nosso maior lamento deve ser a falta do culto. Por quê? Porque é o nosso fim principal. Mas nós adoramos a Deus só na igreja? Não, porque nós vimos que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós vivemos para adorar a esse Deus. Mas, como nós sabemos que há um Deus que precisa ser adorado? Como nós chegamos a esse entendimento que há um Deus que deve ser adorado? Essa é a segunda pergunta do nosso catecismo maior, que diz assim: como podemos saber que há um Deus? Como podemos saber que há um Deus? Essa é uma pergunta, irmãos, que nós podemos ser surpreendidos por ela a qualquer instante. A qualquer instante nós podemos ser surpreendidos por essa pergunta. Como é que você sabe que há um Deus? As irmãs podem estar no salão, fazendo lá uma escova, mexendo lá no cabelo, e de repente a cabeleireira perguntar: vó, você é crente? Sou. Como é que você prova que há um Deus? Então, os irmãos podem estar numa oficina, mexendo no carro, numa partida aí de futebol, e de repente alguém perguntar: você é crente? Sou. Como é que você sabe que existe um Deus, né? Como é que você sabe? Como é que você prova que existe um Deus? Essa é uma pergunta que e a Bíblia diz que nós devemos dar conta da nossa fé, né? Como é que você sabe que existe um Deus? O que é que leva você a compreender a existência de um Deus que é invisível? Você não vê. Como é que você pode responder a isso, né? Então essa é a pergunta, né, a segunda pergunta do nosso catecismo é: como podemos saber que há um Deus? E eles respondem assim, duas formas. Ele diz: a própria luz da natureza no espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Essa é a primeira forma. A própria luz da natureza, ou seja, o conhecimento da natureza, no espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Então, o homem pode perceber que existe um Deus através das coisas que foram criadas. A natureza e tudo quanto existe, ela é suficiente para mostrar que existe um Deus. Existe um Deus. Mas não uma demonstração de um Deus salvífico, que salva. Mas a existência de um Deus, ela pode ser percebida pelas coisas que foram criadas. Veja lá o texto de Romanos. Romanos, capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então vejam, irmãos, que o texto diz que
que Deus se manifesta através das coisas criadas. E a sua existência pode ser percebido, os seus atributos, o seu poder. Isso são percebidos desde o começo do mundo por meio das coisas que foram criadas. E esse conhecimento de Deus torna todo homem indesculpável. Indesculpável. O homem não pode chegar de Deus e dizer: eu não sabia. Porque ele foi alvo dessa revelação natural de Deus. Deus se revela ao homem através das coisas criadas. Então todo homem que já percebeu a criação, que já viu a criação, ele está dentro disso aqui. Veja que o texto, irmãos, não fala nem em evangelho, não fala em pregação, ele fala da criação. Deus se revela ao homem pela criação. O homem tem um conhecimento nato de Deus, que faz com que ele perceba Deus através das coisas criadas. É por isso que Calvino falava da impossibilidade do ateísmo. O homem naturalmente sabe que Deus existe. Ele tem o senso da divindade. E ele consegue perceber a existência de Deus apenas na criação. Deus se revela na criação. Isso nós chamamos de revelação geral. Acho que eu já falei isso no texto lá de Gálatas. Ela é uma revelação geral, porque ela é geral na assistência e também ela é geral no conteúdo. Porque todo homem é alvo dessa revelação. Todo ser humano. Todo ser humano já contemplou a natureza. Então ela é alvo dessa revelação. Mas também ela é geral porque tudo revela a existência de Deus. Então não tem como o homem escapar disso. O homem sabe que Deus existe, mas ele prefere rejeitar o conhecimento de Deus. É isso que Paulo vai dizer no versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, sendo rejeita o conhecimento de Deus. O homem rejeita o conhecimento de Deus, mas ele sabe que Deus existe. Então aquela pergunta: pastor, e os índios que viveram aqui no Brasil antes do descobrimento, quando não tinha vindo nenhum missionário para cá? Indesculpáveis. Indesculpáveis. Eles tinham o conhecimento que condena. É o conhecimento da existência de um Deus que eles se negam a adorar. Se negam a adorar. E aí veja. O homem tem o conhecimento de Deus através das coisas que são criadas. Também, o homem tem gravado no seu coração o senso da lei de Deus. Veja aí o capítulo 2, versículo 14. Quando, pois, o gentio que não tem lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Além do homem ter esse conhecimento externo de Deus, que todo homem tem, porque todo homem já contemplou a natureza pelos seus sentidos. Todo homem já viu uma borboleta voando, todo homem já contemplou as ondas do mar, todo homem já conseguiu ver de alguma forma uma lagarta se transformar em borboleta. Um médico, quando abre a cabeça de alguém, ele consegue ver a complexidade de um cérebro. Pastor, é uma pessoa cega. Com outros sentidos, ele percebe a natureza. Já ouviu o canto de um pássaro? Isso é suficiente para que o homem
tenha o conhecimento que condena, que torna ele indesculpável. Mas esse conhecimento não salva. Mas além disso, o homem tem a lei de Deus gravada na tábua do seu coração. E por isso todo homem tem uma certa noção de moralidade. Por que é que uma pessoa mesmo ímpia não se orgulha de ser um mentiroso? Ou de ser um adúltero? Ou de cometer qualquer outro crime? Porque ele sabe que está errado. O homem tem a noção do certo e errado porque a lei de Deus está gravada no seu coração. Então o homem ele é indesculpável também por isso. Ele tem um conhecimento externo de Deus e ele tem um conhecimento interno de Deus com a lei de Deus gravada em seu coração. E tudo isso, irmãos, torna o homem indesculpável diante de Deus. Indesculpável diante de Deus, com esse conhecimento que o próprio Deus traz à sua vida, ao seu coração. Então, esta revelação que vem da natureza, ela é comum a todo o gênero humano. Todos eles contemplam a natureza. Tanto aqueles que são eleitos para a salvação, como aqueles que são réprobos, ou seja, eleitos para a condenação. Todos eles têm essa percepção. Então, todo homem se torna indesculpável nesse ponto. Ele tem a revelação de Deus na sua vida. O Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, os céus proclamam a glória de Deus. Proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então basta você ver o céu que você já contempla a glória de Deus. Mas, irmãos, a luz da natureza e as obras de Deus trazem à humanidade uma mensagem sobre a existência de Deus, seu eterno poder, divindade, sua glória e sua lei moral. Tudo isso você consegue perceber através das coisas criadas. Então há esse conhecimento de Deus, o homem nasce com esse conhecimento de Deus. É por isso que o fim principal de todo homem é adorar. E até na idolatria, nós vemos isso se manifestar. Porque o homem tem uma necessidade natural de adorar. E ele vai adorar nem que seja um pedaço de pau. Porque esse senso de adoração, essa semente de adoração, ela pode ser deturpada, como é no caso da idolatria, mas ela não pode ser abafada. O homem é um ser que adora, o homem é um ser que tem religião. Essa é a grande diferença entre o homem e um animal, porque o homem é o único ser religioso. O único ser religioso é o homem. E o homem, ele nasce para adorar, e ele vai adorar alguma coisa. Essa revelação natural de Deus e de sua vontade é suficiente para deixar o homem indesculpável pelos seus pecados. Então, esse conhecimento de Deus, irmãos, é um conhecimento que traz um conhecimento ao qual deixa o homem indesculpável diante de Deus. Mas não é o conhecimento que salva. Não é o conhecimento que nós temos. Aí veja a segunda parte da resposta. Como podemos saber que há um Deus? Primeiro, a própria luz da natureza no espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu espírito revelam de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. Então, somente a sua palavra e o seu espírito revelam de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. Como é que nós temos certeza de um Deus que nos salvou? Por causa da sua palavra. Por que é que nós temos certeza de um Deus glorioso, eterno e que nos salva? Por causa da sua palavra. É da palavra de Deus que flui isso, irmãos. É apenas através da palavra de Deus que o homem pode ser transformado.
e que nós temos esse relacionamento pactual com Deus. É somente da palavra de Deus que flui isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aquilo que nós cremos, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que Deus ama é aqueles que Deus elegeu. É igual lá em Romanos 8, quando Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, aqueles que Deus ama é aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Mas a esses, Deus revelou pelo Espírito. Deus revelou a veracidade da profundeza da sua palavra. E é por isso, irmãos, que a palavra de Deus, para nós que somos crentes, é a autoridade última e final para dizer que existe um Deus. É da palavra de Deus que nós partimos para termos essa certeza em nossos corações, em nossas vidas. Por que é que nós temos certeza que Deus nos salvou? Porque a palavra dele nos diz isso, e o Espírito testifica a sua palavra em nossos corações. Nós, como igreja reformada, irmãos, nós acreditamos que nós partimos de um pressuposto que Deus existe exclusivamente porque a sua palavra diz que ele existe. Ou seja, nós pressupomos a existência de Deus, nós não precisamos prová-la, é que ninguém prove. Ninguém prova para nós que Deus existe. Então, se alguém lhe perguntar, como é que você prova que Deus existe? Porque a palavra de Deus diz que ele existe. Mas como é que você sabe que é a palavra de Deus? Porque ela é. E nós não precisamos buscar fora dela evidências que ela é a verdade. Eu me lembro do meu professor Tiago Bahia, que ele dizia assim: como é que você prova que você existe? Ou como é que você prova que você está enxergando? Enxergando. Não tem outro jeito. Você prova que você está enxergando. Como é que você prova que a palavra de Deus é a verdade? Pela palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta, total. E é por isso que nós não somos evidencialistas. Porque os evidencialistas, eles vão buscar evidências fora da palavra de Deus para provar a palavra de Deus. E qual é o problema? Quando você busca algo fora da palavra de Deus para provar a palavra de Deus, aquilo que você foi buscar passa a ser autoridade acima da palavra. Quando você vai buscar algo fora da Bíblia para provar que Deus existe, então aquilo que está fora da Bíblia tem mais autoridade do que a Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo que há um Deus. E você vai buscar prova lá fora que Deus existe, então aquilo que você vai buscar tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não foi suficiente para provar, mas aquilo lá fora prova. Percebe a dificuldade? É por isso que uma teologia reformada, ela pressupõe a existência de Deus pela palavra. Nós já pressupomos que Deus existe. É por isso que a nossa confissão de fé, ela começa no seu primeiro capítulo falando de quê? Da Escritura. Porque é da Escritura que vai provar que Deus existe. Por isso, primeiro ela fala da Escritura, depois ela vai falar de Deus. Aqui o catecismo vai falar da Escritura, depois ele vai falar de Deus. Método pressuposicionalista, ou seja, nós pressupomos a existência de um Deus. Então, como é que você prova que a Bíblia é a palavra de Deus? Pela palavra de Deus. Nós não precisamos, irmãos, e não diminuindo a importância dos achados arqueológicos, de um achado arqueológico para provar alguma coisa na Bíblia. Você não precisa que alguém ache
alguma parte de uma carruagem egípcia dentro do Mar Vermelho, para que você saiba, para que você tenha certeza que os egípcios foram engolidos pelo Mar Vermelho quando o povo fugia do Egito. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. E há muitas coisas que a Bíblia diz, irmãos, que a ciência não concorda. Eu me lembro aqui de um irmão em Fortaleza, um senhor já bem idoso, ele já partiu para a glória, que ele disse certa vez, uma pessoa perguntou assim: irmão Custódio, o senhor acredita que Jonas passou 3 dias na barriga de um grande peixe? Aí ele disse assim: eu acredito, porque a Bíblia diz que Jonas passou 3 dias na barriga do peixe. E se a Bíblia dissesse que o grande peixe passou 3 dias na barriga de Jonas, eu acreditava do mesmo jeito. Por quê? Porque a Bíblia diz, e é de fato isso. Nós não precisamos ouvir a ciência dizer, não, mas não tem condição, porque o ácido gástrico do estômago do peixe é um dos mais fortes que existe, ele teria sido dissolvido rapidamente. É milagre, meu irmão. E milagre não se explica. Você já ouviu alguma jumenta falando? A ciência vai dizer que não há possibilidade. Você já ouviu alguma jumenta falando? Seu Pedro, o senhor já ouviu alguma jumenta falando? O senhor já tem o quê? Uns 40 e poucos anos, não tem? O senhor já ouviu alguma jumenta falando? Pois é, mas a Bíblia diz que uma jumenta falou. E basta que a Bíblia diga, meu irmão, para a gente acreditar. Porque a Bíblia é a verdade absoluta. E nós não precisamos buscar prova fora da Bíblia para provar o que a Bíblia diz. Porque quando você necessita de uma prova arqueológica para provar a Bíblia, você está dizendo que aquela prova arqueológica tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Existe um grande debatedor cristão, não vou lembrar o nome dele, mas ele dizia o seguinte, que quando você está debatendo com uma pessoa que não crê, você pode fazer um móvel flutuar para provar que Deus existe, que ele ainda vai dizer, ainda vai buscar uma explicação lógica por que aquele móvel está flutuando e ele não vai crer. É por isso, irmão, que quando um cristão vai para um debate, ele não pode pensar em vencer o debate. Ele tem que pensar em glorificar a Deus, mesmo que ninguém creia. Mas nós temos que dizer, é assim porque a Bíblia diz que é assim. É assim porque a palavra de Deus fala que é assim. E aí, irmãos, é daí que surge a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que você não deve desistir de chamar pessoas para ouvir a pregação, de falar da palavra de Deus para as pessoas. Porque a fé, irmãos, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, como diz Romanos. Ela é a revelação suficiente para a salvação de um homem. Aí sim, a revelação especial, não mais a revelação natural. A revelação geral ou natural, ela atinge todos os homens. Todos. Mas a revelação geral não. Ou a revelação especial não. A revelação salvífica só vai atingir os eleitos. Onde Deus se revela de uma forma especial na palavra dele. E somente através da palavra dele o homem pode ser transformado. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3. Diz assim. 2 Timóteo 3, 15 até o 17. Não, vamos ler do 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então a palavra de Deus, irmãos, a Sagrada Escritura, ela é suficiente para trazer a revelação salvífica ao homem, de salvação. E veja que ele diz que Timóteo, desde a infância, sabe as Sagradas Letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé. Desde a infância, Timóteo foi orientado na palavra de Deus. Por quem? Por sua mãe e por sua avó. Não é isso que a palavra de Deus diz? Aí nós aprendemos já o que com isso? Uma aplicação. Que são os pais que têm que ensinar a palavra de Deus aos filhos. Timóteo aprendeu com a mãe e com a avó, que eram cristãs. E isso, irmãos, ficou para a sua vida toda. O único meio, irmãos, de haver salvação na vida do homem, de um conhecimento salvífico de Deus, é através da Sagrada Escritura, através da palavra de Deus. Os homens podem ter um conhecimento geral. Todos os homens podem ter um conhecimento genérico de Deus, de a existência de um Deus. Paulo diz aos Gálatas: vocês serviam antes a um Deus que na verdade não eram deuses, quando eles não tiveram ainda o conhecimento da palavra do Senhor. Mas é a palavra de Deus, irmãos, que traz esse conhecimento salvífico e definitivo para nossas vidas. Deus se revela à sua igreja de forma especial através de Cristo. Nós conhecemos Deus através de Cristo. Cristo é o Verbo encarnado. É a palavra encarnada. E Deus se revela à sua igreja através dele. Então, irmãos, nós temos um meio especial para conhecermos a Deus. É a sua palavra. Através da sua palavra, nós pressupomos a existência de um Deus que nos salvou. De um Deus que tornou-se homem e morreu numa cruz. Então, como podemos saber que há um Deus? A própria luz da natureza, no espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus, porém só a sua palavra no seu espírito o de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. Quero ler mais um texto aqui. Está em Isaías 59, 21. O Espírito e a palavra de Deus, elas foram dadas ao povo do pacto, que é bem diferente da sua revelação natural, que foi dada a toda a humanidade. Aí veja o que é que Isaías diz. Quanto a mim, Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem de seus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. O meu Espírito e a minha palavra estão sobre vocês. É isso, irmãos, que nos revelam esse Deus verdadeiro. É isso que nos demonstra que há um Deus, que é maior do que tudo. Não há nada tão grandioso quanto o nosso Deus. É um Deus transcendente a toda a criação. Ele não é a criação. Ele transcende tudo aquilo que ele fez. Mas mesmo assim ele é imanente, ou seja, ele está no nosso meio. Ele habita em nós. E isso nos traz certeza de que existe um Deus que nos salvou. Pelo seu Espírito e pela sua palavra. Irmãos, se a palavra de Deus não for suficiente para nos convencer de que nós temos um Deus que nos salvou, nada mais o será. Nada mais. Mas
o Espírito tem que nos revelar essa verdade. Revelar essa verdade. Alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação? A conversão, o Presbítero Mário está dizendo que as vidas que são transformadas pelo Evangelho também são importantes para que as pessoas elas vejam, né, o poder da palavra. É importante, mas ela não consegue convencer o homem. Veja que tem pessoas, a família toda convertida, mas ela não se converte. E há pessoas que se convertem no meio de pessoas ímpias, de famílias ímpias, né? Então, a conversão é a consequência da palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas veja, os milagres, eles não têm, e a conversão do homem é um milagre, né? Os milagres não têm a finalidade de converter as pessoas. Porque se nós olharmos para as gerações que mais viram milagres, foram as gerações mais incrédulas que existiram. A geração de Moisés, o tanto de milagre que a geração de Moisés viu. Eles viram as 10 pragas do Egito, eles viram o mar se abrir, eles viram o pão cair do céu, mas eram incrédulos. A geração de Elias e a geração de Cristo. Ai de ti, né, que estão vendo e ouvindo, mas não se convertem, né? Ainda diz assim, e teria tido, se Sodoma e Gomorra, né, tivesse visto e vendo o que vocês estão vendo, eles teriam se arrependido. Mas Deus não deu aquele privilégio a Sodoma e a Gomorra, né? Eles foram destruídos por isso. Então os milagres, eles tiveram na história o seu lugar também. Veja que Cristo falava, né? E operava um milagre para testificar aquilo que ele tinha dito, porque demonstrava aquilo que ele tinha vindo fazer. Né? Aquilo que ele tinha vindo fazer. Mas o milagre nunca foi meio de conversão. Por isso que Deus mandou Jonas pregar lá em Nínive. Certo? Você não queria falar, Presbítero? Presbítero Bruno. Exatamente. A lei, ela condena sempre, né? A lei condena sempre. E voltando ao caso dos índios, por exemplo, veja que eles adoravam. Adoravam o sol, adoravam a lua. Veja que eles buscavam adorar alguma coisa. Então eles tinham senso da adoração, porque eles eram alvo da revelação geral. Mas aí a lei gravada no coração deles, e eles quebram a lei, por isso que a lei de Deus, irmãos, ela não é só para a igreja, né? Por exemplo, a guarda do dia do Senhor, que é uma coisa bem... Não é só para os crentes. Todo homem é para cumprir. Todo homem deve guardar o dia do Senhor. Tanto faz ele ser crente como ele ser ímpio. É por isso que as pessoas que estão trabalhando no dia do Senhor, elas estão quebrando aquele dia. Elas estão quebrando. E pessoas estão forçando a crentes a quebrarem também. E aí você deve evitar contribuir para aquela quebra. O frentista está quebrando o dia do Senhor. Aí você vai lá, no dia do Senhor, bota gasolina no carro que você poderia ter botado no dia anterior. Aí você contribui para que o dono do posto continue a quebrar o dia do Senhor. Porque o frentista devia estar onde? Adorando a Deus. E a lei de Deus, irmãos, está no coração deles. Mas o homem se revolta contra a lei de Deus. Naturalmente. E somente a pregação, irmãos, vai
trazer esse conhecimento salvífico de Deus. E a palavra de Deus é suficiente para provar para um homem que Deus existe. A palavra de Deus. Então, se alguém lhe perguntar, como é que você sabe que Deus existe? Porque a palavra dele diz que ele existe. E como é que você sabe que ela é a palavra de Deus? Porque ela diz que ela é a palavra de Deus. A Bíblia pela Bíblia. Tá certo? E não se preocupe, não. O seu fim principal não é defender Deus. O seu fim principal não é provar que Deus existe. O seu fim principal é adorar a Deus. E você adora a Deus mostrando que a palavra dele é a verdade. Tá certo? Então vamos orar. Próxima semana, a terceira pergunta do catecismo. Oremos.